Bem-vindo ao Labirinto Cósmico, onde hoje embarcamos numa viagem através do próprio tempo. Neste episódio, Teorias da Viagem no Tempo, destrinchando a ciência, mergulhamos no fascinante mundo da viagem no tempo, explorando os reinos da ficção científica e das possibilidades científicas. A viagem no tempo cativou a imaginação humana durante séculos, aparecendo em inúmeras histórias e mitos. Mas o que a ciência tem a dizer sobre a possibilidade de viajar no tempo? Nossa exploração começa com o próprio conceito de tempo. Na física, o tempo é considerado uma dimensão, assim como as dimensões do espaço. Mas, ao contrário do espaço, o tempo tem uma direção, avança, do passado, passando pelo presente e rumo ao futuro. A teoria da relatividade proposta por Albert Einstein fornece a primeira base científica para a possibilidade de viagem no tempo. De acordo com a relatividade, o tempo não é constante e pode variar dependendo da velocidade e da gravidade. Isto nos leva ao conceito de dilatação do tempo, fenômeno previsto pela teoria de Einstein. A dilatação do tempo sugere que o tempo se move mais lentamente à medida que você se aproxima da velocidade da luz. Isto foi comprovado com relógios atômicos em aviões em movimento rápido e em campos gravitacionais elevados. Em teoria, se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, o tempo pararia efetivamente. A teoria de Einstein também leva ao conceito de buracos de minhoca, pontes hipotéticas no espaço-tempo que poderiam conectar pontos distantes no espaço e no tempo. Os buracos de minhoca, se existirem e puderem ser atravessados, podem oferecer uma maneira de viajar no tempo. Outra possibilidade teórica para a viagem no tempo é a ideia de cordas cósmicas, defeitos estreitos e carregados de energia no espaço-tempo. A imensa atração gravitacional em torno dessas cordas poderia distorcer o espaço-tempo o suficiente para permitir loops temporais ou viagens no tempo. O conceito de universos paralelos, decorrente da mecânica quântica e da teoria do multiverso, também oferece um ângulo fascinante sobre a viagem no tempo. Nesta visão, viajar no tempo pode significar saltar entre diferentes universos ou dimensões onde existem diferentes linhas de tempo. Apesar destas teorias intrigantes, a viagem no tempo está repleta de paradoxos, sendo o mais famoso o paradoxo do avô. Este paradoxo levanta a questão: se você viajasse no tempo e impedisse que seu avô conhecesse sua avó, você deixaria de existir? A interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica oferece uma solução potencial para este paradoxo. Sugere que cada resultado possível de um evento existe em seu próprio universo separado. Assim, mudar o passado pode levar a uma ramificação das linhas do tempo, em vez de alterar a sua própria história. O conceito de loops temporais, onde os eventos estão destinados a se repetir, é outro aspecto intrigante das teorias das viagens no tempo. Esta ideia, frequentemente explorada na ficção científica, levanta questões sobre o livre-arbítrio e o destino. A praticidade da viagem no tempo continua sendo um desafio significativo. A energia e a tecnologia necessárias para manipular o espaço-tempo ou viajar à velocidade da luz estão atualmente fora do nosso alcance. A exploração da viagem no tempo na ficção científica não apenas divertiu, mas também inspirou a investigação científica. Desafia-nos a pensar sobre a natureza do tempo, da causalidade e do nosso lugar no universo. À medida que continuamos a avançar na nossa compreensão da física, a fronteira entre a ficção científica e os factos científicos torna-se cada vez mais tênue. O estudo da mecânica quântica, do espaço-tempo e da cosmologia poderá um dia desvendar os segredos da viagem no tempo. As implicações éticas e filosóficas da viagem no tempo são tão profundas quanto as científicas. Se a viagem no tempo fosse possível, levantaria questões sobre a responsabilidade, a natureza da realidade e a experiência humana do tempo. A viagem no tempo também tem um impacto significativo na nossa compreensão do envelhecimento e da mortalidade. A capacidade de viajar no tempo mudaria fundamentalmente a nossa relação com a nossa própria vida e história. A exploração da viagem no tempo na física teórica não envolve apenas a possibilidade de se mover no tempo. É uma viagem às leis fundamentais que governam o nosso universo e uma busca para compreender a própria estrutura da realidade. A exploração do tempo na física vai além do conceito de viagem. Investiga a natureza do próprio tempo.
é uma entidade absoluta ou uma construção relativa? Esta questão está no cerne da compreensão da viagem no tempo. O papel dos buracos negros nas teorias de viagem no tempo é outro tópico fascinante. A intensa atração gravitacional dos buracos negros, de acordo com algumas teorias, poderia deformar o espaço-tempo o suficiente para criar um portal para viagens no tempo. O conceito de curvas fechadas semelhantes ao tempo, uma solução para as equações de campo de Einstein, apresenta a possibilidade teórica de loops temporais, onde um objeto poderia viajar de volta no tempo e retornar ao seu ponto inicial. A exploração da dilatação do tempo também tem implicações práticas. A compreensão deste fenômeno é crucial para a precisão dos sistemas GPS, uma vez que os satélites vivenciam o tempo de forma diferente da que vivemos na Terra. A ideia de viajar mais rápido que a luz, um elemento básico na ficção científica, é explorada no contexto da viagem no tempo. Embora atualmente considerado impossível de acordo com as leis da física, continua a ser uma possibilidade tentadora para a exploração futura. O impacto da viagem no tempo nos eventos históricos e no curso da história humana é um tema de muita especulação. Se a viagem no tempo fosse possível, poderíamos mudar o passado ou a história é imutável? A exploração da viagem no tempo na literatura e na mídia desempenhou um papel significativo na formação da percepção pública e na compreensão do conceito. De H.G. Wells à ficção científica moderna, esses retratos refletem nosso fascínio e curiosidade sobre viagens no tempo. O estudo da viagem no tempo também se cruza com o conceito filosófico de determinismo versus livre-arbítrio. Se a viagem no tempo for possível, ela implica um universo predeterminado ou temos a liberdade de alterar o curso dos acontecimentos? A exploração da viagem no tempo na computação quântica e na teoria da informação abre novas possibilidades para a compreensão de como a informação pode ser transmitida ao longo do tempo. Os aspectos psicológicos da viagem no tempo também merecem ser explorados. Como a mente humana lidaria com a realidade da viagem no tempo? E qual seria o impacto na nossa percepção da realidade? O potencial para viagens no tempo num futuro distante levanta questões sobre a evolução da tecnologia e da ciência. Que avanços seriam necessários para tornar a viagem no tempo uma realidade e quais seriam as suas implicações? Obrigado por se juntar a nós nesta exploração das teorias de viagem no tempo. Fique curioso, continue explorando e junte-se a nós novamente, enquanto descobrimos mais mistérios da ciência e do universo aqui no Labirinto Cósmico.